para as televisões. Bom dia, meu nome é Júlia Cardoso. Bom dia, sou Alana Mesquita. Aconteceu um apagão em várias cidades, que causou confusão e discórdia. Agora que a energia voltou, surgiram mais perguntas do que respostas. Vamos mostrar agora o que entendemos sobre o assunto. Sabemos que o apagão gerou uma pane no sistema de telecomunicação do país inteiro, deixando inúmeras famílias sem energia, revelando um grande problema social. O vício em telas. Agora vamos entrevistar uma família para compreender a gravidade do problema. Agora nós entrevistaremos a família de Tavinho. Bom dia. Bom dia. Quem é você? Eu sou a mãe de Tavinho. E você? Eu sou a Maria. Qual a sua opinião sobre o apagão que aconteceu? Eu achei bom por uma parte, porque o Tavinho ficava o dia inteiro enfurnado a cara na televisão e ele não ia brincar, ele não saía pro parquinho. Mas por outro lado eu achei ruim também, porque ele ficava me enjoando o dia inteiro pra brincar. E é isso. E você? Eu acho ruim, porque eu não consegui fazer minhas comidas e não consegui ver minha novela, porque minha comida ficou horrível, eu não enxerguei nada, eu tinha que lavar roupa. E assim, mas foi bom pelo lado do Tavinho, porque ele não sai do celular, não sai da TV e fica enfurnado. Então, por uma parte foi boa, mas por uma parte foi ruim. Obrigada. Tavinho, em relação ao apagão que tivemos nos últimos dias, como que isso te afetou? Me afetou por causa que eu não conseguia ver a TV e eu não conseguia ver meus desenhos. Aí eu fiquei desesperado porque ela não quis ligar e eu descobri que eu não tinha imaginação por causa da TV e da tela que ficava tampando minha imaginação. Eu não conseguia pensar. Muito obrigada, viu? Nesse episódio do Jornal Agora, falaremos também na área da saúde, alguns profissionais conversando conosco sobre a opinião das crianças utilizarem em excesso os celulares. E entrevistaremos também algumas pessoas na rua a respeito da proibição dos celulares nas escolas. Agora nós entrevistaremos o Dr. Arthur Bortolotti, que é um profissional na área da psicologia infantil. Assim, doutor, você acha que em relação às crianças, o uso excessivo de telas assim, no dia a dia é prejudicial ou às vezes pode ser bom para as crianças? Assim, depende. Dependendo da faixa etária de crianças, o celular realmente usa na escola, com respostas fáceis, desde que a criança consiga aprender e não usar e pegar a resposta direta, por exemplo, precisa de uma redação, já vou copiar e colar do chat GPT. Não, tem que pesquisar, aprender e com as suas palavras fazer redação. Principalmente para as crianças menores, muito celular pode causar problemas. Recentemente, o vício nas telas foi relatado como um problema para os estudantes nas escolas, o que fez o Ministério da Educação tomar a ação de criar uma lei para proibir os celulares nas escolas durante as aulas e no recreio. Agora, nossos repórteres irão às ruas entrevistar os brasileiros sobre o assunto. Qual é a sua opinião sobre a lei que proíbe os celulares na escola? Em horário de aula eu acho que tem que ser proibido sim, mas eu acho que tem que existir uma forma dos alunos ter acesso ao aparelho nos intervalos, no recreio, mas em horário de aula eu acho que deveria ser proibido. Obrigada. Qual é a sua opinião sobre a lei que proíbe o celular nas escolas? Eu acho que é importante, porque assim, tem muitos alunos que levam e às vezes se distraem, né? Eu acho que não tem um motivo assim, justificável para levar o celular para a escola, porque se precisar entrar em contato com os pais, na escola tem telefone, ou tanto os pais podem ligar para a escola, quanto os alunos podem ligar para os pais da escola, né? Não com o telefone da escola. Muito obrigada. Qual é a sua opinião sobre a lei que proíbe o celular nas escolas? Eu acho que é válido, porque as crianças, nessa era, né, da tecnologia, acredito que as crianças e adolescentes, elas ficam muito atraídas, né, por vários aplicativos de celular, e eu acredito que seja fundamental ter esse aprendizado mais aprofundado, né, na escola, então acredito que não vai ter tanta distração assim. Muito obrigada. Qual a sua opinião sobre a lei que proíbe o uso do celular nas escolas? Minha opinião é assim, cada um tem sua forma de usar o celular, mas escola é mais para o estudo, né? Então assim, atrapalha bastante, acho que os alunos. Eu acho que é bom deixar para os alunos usar o telefone em casa, né? E na escola é mais para estudo. Tranquilo? A lei que proíbe o celular nas escolas, qual a sua opinião sobre isso?
até adultos deveriam usar bem menos do que a gente usa. E nessa fase de criança e adolescente, eu acho que acaba usando para outras coisas que não deveriam. A escola é lugar para aprender, para conviver com os colegas, para brincar. Obrigada. De nada. Que proíbe o celular em o que você acha disso? Eu acredito que seja fundamental, visto que os países de primeiro mundo adotou essa consciência. A Suécia foi o primeiro país que adotou os celulares nas salas de aula e viu que os celulares, os dispositivos eletrônicos, não são eficientes como o lápis e o papel, visto que o cérebro nosso não consegue acompanhar com a mesma velocidade a questão da tecnologia. Então, o mais adequado para ter um aprendizado de qualidade é a gente manter os lápis e os cadernos de forma tradicional. Essa é a minha opinião, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês. O que você acha sobre a proibição do uso do celular na escola? Olha, eu acho uma coisa muito sensata, porque celular tem horário para isso. E escola é o lugar onde você vai para aprender, para prestar atenção, adquirir novos conhecimentos. Não ficar só bitolada nas notícias que estão acontecendo, as fofocas, né? As coisas da mídia. Eu concordo plenamente e assim vai. Acho corretíssimo. Boa tarde, senhor Jarvis. Você, como empresário, gostaria de participar de uma entrevista? Sim, claro. Então, o que você acha sobre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas? Então, o uso de celular, se for para o aluno estudar, se ele estiver sendo bem aproveitado ali com o celular no estudo, é perfeito, né? Que hoje em dia tira muitas dúvidas no Google ou uma pesquisa rápida que você faz. Agora, se o aluno não estiver fazendo o uso do celular para esse estudo, acho que às vezes pode cortar, né? Porque o celular ajuda e atrapalha. O aluno que tem interesse em estudar com o celular, com certeza ele vai ter um aproveitamento assim, vai ter uma resposta rápida. Agora, se não for, aí sim, né, pode ficar sem o uso do celular. Bom, obrigado por participar. Obrigado, foi de bom. Gostaria de participar de uma entrevista? Sim. A entrevista é: qual a sua opinião sobre a lei que proíbe o uso de celular nas escolas? Essa lei foi publicada no início do ano, né, de âmbito nacional, e que, em regra geral, proíbe o uso de celulares para estudantes durante o período das aulas. Eu entendo que é uma lei acertada, uma lei que vem a contribuir com o ensino no Brasil, uma vez que a utilização de celulares estava atrapalhando muito o aprendizado e também o bom andamento das aulas. A utilização de celulares faz com que os alunos fiquem dispersos e não prestem atenção no que o professor está repassando. Então, acredito que essa lei veio para contribuir e que, se regularmente aplicada, irá melhorar muito o bom andamento das aulas. Obrigado. Os profissionais de educação relatam a dificuldade para lidar com o comportamento e aprendizado dos alunos nesse momento. Vamos ouvir a opinião de educadores e gestores educacionais sobre o vício em telas. Bom dia, eu estou aqui com a diretora FUME da Escola São Nascente. Eu vou fazer algumas perguntas para ela. Você acredita que o uso de excesso de telas prejudica as crianças? Primeiro, bom dia para todos. Prejudica imensamente, porque, inclusive, quem inventou todas essas tecnologias, eles não deixavam nem os filhos acessarem até chegar aos 14 anos, tanto que prejudica o crescimento mental, cultural das pessoas, das crianças. Então, a partir dos 14 anos, que seria a idade ideal para estar usando as mídias sociais, os celulares, a internet, né? E se a criança já usar, tem que ter um tempo limitado. Tá bom, obrigada. Agora vamos para outra pergunta. Como a escola avalia o impacto do tempo de tela no rendimento e no engajamento dos alunos?
Se eles ficarem no celular o tempo todo, primeiro, eles não vão ter tempo de estudar. E a cabeça deles vão ficando cada vez mais cheias de outras coisas que não sejam os estudos. É por isso que é preciso limitar o tempo, o uso do celular. Obrigada. Agora eu vou fazer outra pergunta para a senhora. Qual a sugestão para as famílias reduzirem o tempo de tela dos filhos? Bom, os pais têm que ter pulso firme e falar. Vocês só podem usar durante 2 horas no máximo por dia. Agora outra pergunta. A escola orienta as famílias sobre os riscos de uso excessivo de telas fora do ambiente escolar? Sim, orienta e muito, porque em todas as reuniões de pais isso é falado, é passado vídeos, né, orientando os pais sobre o excesso do uso de celulares pelas crianças. Tudo bem, Gisele? Tudo Bom bem. dia. Bom dia, Adriana. Como você tá? Tudo bem. Eu vim fazer uma pesquisa do jornal que a Daniele pediu para nós fazer uma pesquisa do jornal do Sol Nascente. Primeira pergunta. Você acredita que o uso de excesso de telas prejudica as crianças? Com certeza prejudica muito. Segunda pergunta. Qual a sua sugestão para reduzir o tempo de tela? Deixar as crianças brincar ao ar livre, brincar de massinha, ir para a cozinha fazer comida junto com os pais, deixar crianças ter tempo de criar, de inventar, porque isso tem feito falta da criatividade e atenção delas. Terceira pergunta. Em sua infância não era comum o uso de celulares. Como você se divertia? Subindo em árvores, brincando de boizinho, de manguinha, fazia barco, panelinha, comida. Nós fazíamos muito brincadeira no quintal de casa. Brincávamos na rua de salva-latinha, queimada, muita bola. A infância foi muito rica em brincadeiras. A gente convivia muito com os primos, com os vizinhos. A nossa rua era cheia de crianças. E era muito bom. Muito obrigada. De nada. Você acha que o excesso de tela prejudica a criatividade das crianças? Sim, sem dúvida alguma, eu posso afirmar com toda certeza. Eu, como professora há muitos anos, tenho notado os efeitos colaterais do uso de tela nas crianças, a dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, diversos transtornos de comportamento, todos coincidem com essa era tecnológica. A partir do momento que as crianças começam a usar a tela, elas têm uma descarga de adrenalina muito grande, depois elas sofrem com essa falta. Elas ficam meio que uma crise de abstinência, elas precisam da tela e com isso elas não conseguem focar, elas não conseguem estudar e elas não conseguem aprender como deveriam. Você acha que o excesso de telas prejudica a criatividade das crianças? Eu acho que sim, porque quanto mais tempo elas usam as telas, menos tempo ela tem para fazer atividades livres, como desenhar, que são coisas que aumentam a criatividade das crianças, e não só delas, né? De todo mundo. Good! Como você se divertia sem o uso de tela na sua infância? Bom, geralmente a gente costumava sair com os amigos para fazer algumas brincadeiras, né? Que nós tínhamos naquela época. Então, era comum que nós ficássemos o tempo todo fora de casa. Então, era mais ou menos desse jeito que a gente se divertia, essas telas. Os riscos e os benefícios que você acha que o excesso de tela pode causar nas crianças? Bom, muitos, né? O excesso de tela hoje tem prejudicado bastante as crianças, principalmente o desenvolvimento delas. Acho que quanto menos puder utilizar e evitar o uso de telas é melhor, principalmente em idade menores, né? E os benefícios? Os benefícios da tela, não vejo muito benefício quando é criança. Eu acho que a partir de uma certa idade, 13, 14 anos, na minha opinião, seria mais ideal. Principalmente porque a criança tem maior maturidade para poder estar usando tudo que a internet hoje, né, a multimídia pode estar incentivando as crianças a estar evoluindo. Você acredita que o excesso de telas prejudica as crianças? Sim, eu acredito. Eu acredito que tudo em excesso faz mal.
E no caso, na infância, o uso excessivo das telas tira o direito da criança de brincar, de ter brincadeiras prazerosas tanto com a família quanto com os amigos. Qual a sua sugestão para reduzir o tempo de tela? Bom, na minha opinião, para reduzir o tempo de tela das crianças, nós como pais devemos levar eles para brincar em pracinhas, parques, levar para fazer passeios, tanto em família quanto com os amigos. E tentar controlar o tempo de uso das telas. Se tem alguma atividade, alguma coisa que possa incluir, a gente coloque junto. Se não, a gente tira e nós mesmos, como pais, devemos brincar com os nossos filhos. Na infância, não era comum o uso de celulares. Como você fazia para se divertir? Na minha infância, nós costumávamos chamar os colegas, os amigos, os vizinhos, para brincar. Nós brincávamos de queimada, biloca, tinha brincadeira de pique-esconde. E quando isso não acontecia, ou nossos pais ou os pais dos vizinhos sentavam à porta para contar histórias para a gente. Isso era muito bom. Qual a sua sugestão para diminuir o tempo de tela das crianças? Bom, minha sugestão é que os pais, juntamente com os filhos, eles criem um horário para você usar a tela, né? A tela seria o quê? Celular, televisão, né? Videogame. Então você tem que ter um horário, estabelecer um horário assim, mínimo possível com os filhos para ter o uso dessa tela. E aproveitar para fazer outras coisas, ao invés de você ficar parado, né? Ali, que vai prejudicar muito. E também outra coisa que eu acho interessante, que está sendo estudado agora, né, está sendo proposto, é dar o celular para o filho o mais tarde possível. Eles estão falando muito, discutindo muito isso, inclusive tem um pesquisador nos Estados Unidos que diz que tem que dar o celular para o filho a partir de 16 anos de idade. Eu sei que é um desafio, né, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque a gente está vendo que os nossos alunos, nossos filhos estão muito prejudicados por conta dessa exposição à tela, né? E no sentido geral. Então é isso que eu acho. Essa é a minha opinião. Obrigada. O que você acha sobre o excesso de telas com as crianças? Eu acho que o excesso de tela para as crianças é muito prejudicial, porque a criança perde foco, ela fica irritada, ela fica cansada. Até mesmo a gente adulto, né, a gente fica cansado quando a gente usa muito tempo a tela. E eu acho que prejudica vários fatores, né? Você deixa de brincar, deixa de fazer coisas físicas, mesmo lúdicas, né? De fazer brincadeira, jogar bola, fazer outras coisas. E você fica ali parado, né? Prejudica você como um todo, né? A pessoa. Eu acho que é muito prejudicial, prejudica a visão, prejudica tudo. Os estudos, né, principalmente. Nossa. Vó, na sua infância, não era comum o uso de celulares. Como você se divertia? Eu me divertia muito. As brincadeiras eram totalmente diferentes das de hoje. Não tinha celular. Eu brincava de amarelinha, brincava de cozinhadinha, a gente fazia comida gostosa. Era muito divertido. Juntava aquele tanto de amigas, fazia desfile, jogava 5 Marias, são 5 travesseirinhos. Era muito bom, era muito divertido. Escolinha, era isso, cada coisa diferente de hoje. Hoje as crianças não brincam como antigamente, eles querem ficar só no celular. Obrigada por participar. Vó, na sua infância não era comum o uso de celulares. Como você se divertia? Eu brincava com boneca de papelão, que às vezes nem na chuva eu podia brincar com ela, por causa que ela estragava. Boneca de louça, eu brincava de ping-pong, eu brincava de jogar finga, que eu gostava demais, mas eu jogava com as minhas amiguinhas, né? Com os meninos não. E brincava de rouba-bandeira, brincava de pegador, de esconder, e assim passou o tempo. E pronto, foi só isso que eu brinquei. Vó, em sua infância não era comum o uso de celulares. Como você se divertia? Brincava
brincando com bonecas de papelão, que às vezes nem apanhar chuva a gente podia apanhar, senão ela estragava. Boneca de louça. E os meninos brincavam com um caminhãozinho de madeira. E muitas brincadeiras que a gente fazia, assim, um com o outro. Hoje tem mais opções. Mas no meu tempo, assim, não tinha, não. Obrigada por participar. Alunos da Escola São Nascente discutiram na aula de redação e produziram um material interessante, que fala sobre como o uso excessivo de telas pode ser prejudicial à criatividade. Nossa equipe teve acesso ao material e exibiremos agora. De olho na tela. Tavinho é um menino que passou a infância inteira em frente à TV, sem saber que isso lhe roubaria a capacidade de sonhar e criar por conta própria. Como de costume, Tavinho estava assistindo sua televisão, até que Maria e sua irmã chegaram para assistir o jornal preferido da família. Até que, bum, acabou a energia. Tempo depois, a energia voltou, mas Tavinho percebeu que a TV não. A professora pediu para os alunos desenhar uma galinha, mas Tavinho nunca tinha visto uma. Consequentemente, ele não sabia como desenhar uma, então pediu para a professora descrever e ele desenhou com isso. Nesse dia, Tavinho percebeu que não tinha imaginação e correu para contar para Maria. Maria, sabendo disso, fez um processo de imitação de imagens para que Tavinho recuperasse sua imaginação. Depois de muito tempo com essa ação proposta por Maria, Tavinho finalmente teve sua imaginação recuperada. Feito por Melissa, Beatriz, Gabriela e Manuela. Essa foi a primeira edição do Jornal São Nascente. Bom dia. Desligue suas telas. Desconecte-se. Vá viver a sua vida real. Bom dia.